Meus amigos, hoje com vocês a Tracker, que só vende aqui no Rio Grande do Sul. A brincadeira é porque o nome dela é RS, então é uma Tracker esportiva ou esportivada. Vocês já viram que o humor não é com a gente, né? Mas a gente vai te mostrar todos os vantagens, desvantagens, falar de preço, consumo, o que muda em relação às outras versões desta que é a tentativa de tornar a Tracker mais esportiva possível dentro da sua linha. Mas lembrando, ela não é um carro esportivo. Mesmo assim, tem ótimas qualidades que nós vamos mostrar para vocês agora. Em 2023, já com o modelo 2024, a GM traz para o Brasil a versão RS do seu SUV compacto, o Tracker. Eu já contei várias vezes a história desse modelo por aqui, mas vamos relembrar rapidamente. 2001 foi quando começou a salada de frutas. Ela trouxe o Suzuki Vitara com adesivos e a marca Tracker para o Brasil e com um incrível motor Mazda a diesel de 87 cavalos. Sim, era um motor fraco pra caramba, tanto que ele ficou pouco tempo no mercado. 2007 veio uma versão 2.0, aí sim com motor Suzuki. Em 2014 veio a segunda geração do Tracker, aí legitimamente projeto Chevrolet, baseado na plataforma Gama 2, que era a mesma plataforma do Onix, porém a mecânica era a do Cruze 1.8 aspirado com o câmbio de 6 marchas automático. Em 2017 ele recebeu o novo motor do Cruze, aquele 1.4 turbo, que já era um motor bem mais moderno, bem mais eficiente, mas continuava com a plataforma Gama 2. Pois bem, em 2020, bem no início da pandemia, ela lançou a terceira geração do Chevrolet Tracker. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês, que é baseada na nova plataforma, a plataforma GEM, uma plataforma criada para mercados emergentes, onde o principal objetivo é trabalhar com o máximo de eficiência, com o mínimo de espaço necessário, e ela foi inaugurada aqui no Brasil em 2019 através do Onix, depois veio a Tracker e agora, por último, em 2022, a nova Montana. Disponível em várias versões que partem de R$ 127 mil na 1.0 turbo, esta daqui, a RS, hoje está custando pouco mais de R$ 159 mil. É quase a versão topo de linha. Acima dela ainda temos a Premier 1.2 turbo, eu vou mostrar as diferenças entre essas duas, mas eu também quero mostrar um pouco da diferença em relação à Midnight, que é uma versão que tem uma aparência muito parecida com essa daqui, também é escurecida, tem um apelo um pouco mais esportivo, porém custa R$ 141 mil. Quer saber qual delas mais vale a pena comprar? Ou melhor, será que vale a pena pagar tudo isso num carro 0 km? Meus amigos, na dúvida, entre em contato com o Virgula.com.br, porque eles são especialistas em encontrar o carro na melhor condição possível na concessionária mais perto da tua região. E não esquece, usa o nosso cupom OPINIÃO20 para ter um descontinho exclusivo. E eles confiam tanto no serviço deles que eles colocam o desafio que duvido que alguma outra empresa tenha coragem de fazer. Caso tu consiga uma negociação melhor na concessionária, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, com o Vírgula tu só tem a ganhar. Mas Felipe, o que muda na versão RS em relação à Midnight e à Premier? Bom, vamos lá, eu vou mostrar rapidinho quais são as diferenças em equipamentos. Primeiro delas, ela tem farol de LED, assim como na Premier, mas a versão Midnight vem com faróis halógenos. Esta grade dianteira, que inclusive é uma grade bonita pra caramba, eu considero a mais legal de toda a linha da GM, tem em todas as versões RS, no Cruze também tem, no Onix também tem, ela é exclusiva da versão RS, então tu não encontra nem na Midnight e nem na versão Premier. Sensores dianteiros, bom, só tem na Premier, essa daqui já não tem, e a Midnight obviamente também não tem. E se não tem sensor dianteiro, também não tem o sistema de Park Assist. Outro detalhe que essa daqui perdeu em relação à Premier, o limpador de para-brisas automático. Mas ela tem aquela câmera lá em cima do para-brisa que serve como frenagem autônoma. E assim como na Premier, ela vem equipada com alerta de ponto cego nos espelhos, mas a Midnight não tem. Deixa eu mostrar outro negocinho, entra lá, Gustavo. Esse é o ponto que eu acho que vai incomodar quem gosta de um pouco mais de conforto. O ar-condicionado é manual na RS, automático de uma zona só na Premier. Mas os bancos são com esse tecido que imita couro e com esses acabamentos exclusivos da RS, que combina, né, com a proposta do veículo.
Falando em proposta do veículo, vocês viram que lá fora ele tem uma aparência um pouco diferente, né? É tudo escurecido, ou seja, as rodas pintadas de preto, a gravatinha aqui na frente pintada de preto, o emblema lá atrás também pintado de preto, mas é claro, né, o RS destacado em vermelho. Sabe o que mais ela tem de interessantíssimo igual a Premier? O teto solar panorâmico. Sim, a Midnight não tem esse acessório. Importantíssimo para quem vai comprar um SUV, seja ele um compacto ou um médio ou até mesmo um grande. E claro que eu falei antes do emblema aqui da traseira que era pintado de preto, mas vocês podem ver também que o aplique aqui embaixo é preto brilhante e a sinaleira é um pouquinho mais escura. De resto, meus amigos, é o mesmo carro, ou seja, a Tracker RS ela tem alguns equipamentos da Premier, perde pouca coisa em relação à Premier, cobra um pouco menos, mas ganha em estilo. Se vale a pena ou não? Bom, aí depende, né? Para quem busca realmente estilo, esse aqui é para mim o carro mais bonito da linha da Tracker. Agora, se tu busca mais equipamentos com valor agregado, tu realmente deveria levar para casa a Premier. Muitas pessoas preferem mais o estilo do que um ar-condicionado automático. Eu já sou mais conservador e prefiro o ar-condicionado automático. De resto, vocês já sabem, né? A abertura elétrica do porta-malas, que tem 393 litros de capacidade, o step fininho, aquele que eu definitivamente não gosto. Ela tem câmera de ré, sensor de estacionamento na traseira, 4,27 metros de comprimento total, 2,57 metros de entre-eixos, 1,79 m de largura e 157 milímetros de altura de vão livre do solo. Bom, realmente não dá para chamar isso aqui de SUV, né? Pelo menos segundo o Inmetro, mas a gente sabe que tem muitas montadoras que chamam de SUV, mesmo que ele não atenda às regras básicas do Inmetro, as regras mínimas, as exigências mínimas. Pois bem, o fato é que isso não muda nada. Ela tem uma suspensão mais elevada, ela tem um ângulo de entrada e saída bom para andar na cidade. Ninguém vai fazer off-road com esse carro, não, definitivamente não é a proposta dele. Vamos dar uma olhada aqui que tem embaixo do capô? A versão RS é equipada com o motor mais forte da plataforma GEM, o 1.2 turbo de 3 cilindros, 132 cavalos a gasolina, 133 a etanol, 19,4 kgfm de força a gasolina e 21,4 a etanol. Pois bem, as outras versões, a não ser a Premier e a RS, vêm com 1.0 turbo de 116 cavalos, tanto a gasolina quanto a etanol, e pouco mais de 16 kgfm de torque a gasolina e quase 17 a etanol. Ambos são 3 cilindros, por quê? Lembra que eu falei no início que essa aqui era uma plataforma que buscava ser mais eficiente? Pois bem, a GM otimizou ao máximo o espaço do cofre do motor para que coubesse só esse 3 cilindros e o câmbio automático de 6 velocidades. Se tu tivesse mais espaço para colocar, por exemplo, o 1.4 do Cruze, o que eu acho que seria uma potência muito adequada para este veículo, principalmente na versão RS, tu teria um pouco mais de ineficiência, um pouco mais de aumento de consumo de combustível. Esse aqui é um carro que pesa aí pouco mais de 1.238 quilos nesta versão, mas digamos que se tu aumentasse aqui a frente, ele ia aumentar o peso, ia aumentar o consumo, ia fugir um pouco da sua proposta. Então assim, no geral, este motor atende muito bem. Quais são os problemas dele? Bom, no início do primeiro ano deu problema de tucho, aquele que faz o esticador da corrente do comando, ele meio que travava, batia quando frio e tal. Depois a GM conseguiu corrigir, mas mais recentemente houveram casos onde a correia dentada, que é banhada a óleo, arrebentou e as pessoas tiveram que fazer o motor, principalmente o cabeçote. O que fazer para evitar esse tipo de problema? Meus amigos, usem apenas o óleo recomendado pela fábrica. Não inventa moda. Por quê? Porque a correia pode ser atacada por um óleo paralelo. Um óleo que não seja especificado, ele pode ter algum tipo de componente interno que corroa a borracha da correia. Por quê? Porque a maioria dos motores não tem correia dentada de borracha banhada em óleo. Então a GM desenvolveu um óleo específico para este motor. E troque, claro, dentro da frequência pedida pela GM, seja por tempo ou por quilômetro rodado. Se tu fizer isso, dificilmente tu vai ter problema com esse motor. É um motor que tem injeção indireta, ou seja, os bicos não são caros como os bicos de injeção direta que a Hyundai usa, por exemplo, e isso facilita na manutenção a longo prazo. A bomba de combustível também é bem mais barata. Para falar bem a verdade, eu gosto muito da GM porque a GM trabalha com peças de reposição baratas. Câmbio é o automático de 6 marchas, é
a terceira geração dele, que surgiu aqui no Brasil no Sonic, lá no início dos anos 2010, e ele já está bem avançado e relativamente confiável. Eu ainda acho, sinceramente, que os câmbios da Aisin são melhores, mas esse daqui ele entrega o que a gente precisa, ele dura o suficiente. A GM não recomenda a troca do óleo, mas eu sinceramente recomendo que tu troque aí com 5 anos, no máximo 100 mil quilômetros de uso. Se tu fizer isso, vai durar praticamente a vida inteira. E tem um outro detalhe que eu preciso falar sobre esse câmbio. Desde 2019 a GM colocou uma válvula termostática que serve para reduzir o tempo de aquecimento do óleo do câmbio. Com isso ela aumenta a eficiência e também a vida útil do equipamento. Tem que ficar atento a esta válvula, porque se ela trancar, tu vai fritar o câmbio. Eu sei de algumas pessoas que andaram até tirando essa válvula. No final das contas, é melhor porque evita o problema, né, de trancar a válvula, mas tu perde em vida útil do câmbio, porque ele vai demorar mais para esquentar. Se esse carro tem um apelo esportivo no visual, ele com certeza tem equipamentos esportivos como rodas? Não. São as mesmas rodas da versão Premier. 17 polegadas com pneus 215/55 e freios a tambor, como vocês estão vendo na traseira. Bom, meus amigos, vocês já viram que o motor dela e o câmbio é praticamente o mesmo das outras versões, ou seja, não tem que ter pneus especiais. Isso pode ser muito bom na hora de fazer a reposição. E vocês não se esqueçam, né? Se vocês forem comprar pneus, pneustore.com.br, e usa o nosso cupom OPSINCERA, tu vai ter 5% de desconto nos melhores pneus do mercado brasileiro. Tem pneu para tudo quanto é tipo de carro. Então, não perde tempo, o pneu também é segurança. E falando em segurança, a suspensão é a mesma dos outros carros. Suspensão do tipo MacPherson na frente e semi-independente na traseira. Ah, Felipe, mas essa suspensão poderia ser independente aqui atrás. Essa plataforma não foi desenvolvida para receber uma suspensão de multibraços. E vou dizer para vocês, nem precisa. Essa suspensão é muito bem acertada e na hora de fazer a manutenção a longo prazo também é uma grande vantagem. Um ponto importante de se falar. A plataforma GEM não foi desenvolvida para levar reboque, ou seja, Onix, Tracker e Nova Montana não pode ter carretinha aqui atrás, não pode ter nem um engate. Se a polícia te parar, pode levar multa sim, está escrito no manual inclusive. Bom, meus amigos, vamos dar uma olhada lá dentro para ver o que muda nesta versão, além dos itens que eu já mostrei e se ela é boa ou não, fazer o test drive. Mas antes de a gente entrar, vocês estão vendo que o carro está bem limpinho, né? Óbvio, meus amigos, levei lá para lavar no Tuyo. Mais do que uma lavagem, um detalhamento que deixa o teu carro sempre com essa aparência de 0 km. Inclusive eu recomendo, se tu comprar um 0 km, leva lá e manda vitrificar. A gente tem feito isso em todos os carros, seja zero ou usado. E aí, Gugu, o que tu me diz do interior desse carro? O interior ele tem acabamento da Premier, o que é ótimo. Não, é melhor que o da Premier. Olha só, cara, essa costura aqui não tem na Premier. Ah, a costura não tem, mas esse toque aqui, desse, que é tipo um toque emborrachado, é da Premier. A Premier tem uma cor esquisita aqui, tem uma cor meio clara que eu não gosto muito. Na lateral de porta também, todo ele com esse mesmo toque também emborrachado e é um pouquinho fofinho, não é tanto, poderia ser mais fofinho aqui onde a gente põe o braço. É, mas eu acho o acerto desse carro por dentro realmente o mais bonito, né? É, ele é muito bonito. Bom, os bancos a gente já mostrou, né? Também, os bancos também todos com couro e costura vermelha também, né? Aqui embaixo o plástico sim dá uma... assim, fica um pouco mais simples, mas claro, os concorrentes também têm esses plásticos mais simples também. Isso, os materiais de melhor qualidade estão localizados aqui e nas portas ali. Isso. Ponto. O volante também, né? O volante tem esse revestimento premium com essa costura vermelha que tem tudo a ver com a proposta do veículo. Os preto piano aqui, né? Esse preto brilhoso aqui que dá um conjunto mais legal para todo o carro como um todo. E vamos ligar. Ah, tem partida por botão, né? Por quê? Porque a chave é presencial. Perceberam o que ele perdeu? Pois é, assim como na Montana, só tem a telinha ali no meio monocromática. Então tem um monte de funções, é uma telinha interessante, né? Com várias informações, mas na Premier ela é colorida, o que eu acho mais legal. Eu sinceramente, eu acho que eu não entendo porque a GM tira aquela telinha. Isso não é um custo tão alto assim para o veículo, né? Aquilo dá um charme especial. E eu gosto do velocímetro e contagiros analógico como tem nesse carro. Eu também gosto. Acho isso mais legal do que um painel todo digital. Multimídia, 8 polegadas, MyLink 3. Muito rápido de utilizar, com o Wi-Fi embarcado, com a internet embarcada, né? Pode colocar o chip aqui e ter internet. Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E
Cara, ele é o mais rápido de mexer, não tenho dúvida disso. Ele é rápido pra caramba, porém ele não é tão completo quanto o da Equinox, que tem aquela opção de instalar aplicativos. Mas a gente tem uma alternativa aqui. Só um pouquinho, segura aqui, Gustavo. Deixa eu mostrar pra eles o que tu pode fazer e custa baratinho. Esse aparelhinho aqui eu acho que vocês já conhecem, né? O Streaming Box da Nave Pro. Vou deixar o link para compra aqui embaixo na descrição. Bom, o que ele faz? Além de te dar muito mais opções para o teu multimídia, ele conecta em todos os aparelhos multimídias que tenham o Apple CarPlay com fio. Ele também transforma o teu carro em Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ou te devolve o Bluetooth, naquele caso em que a GM tinha tirado, né, o Bluetooth no 2022, 2021 e alguns carros vieram sem. E esse é um aparelhinho relativamente barato, porque ele também te oferece muitas opções de instalar outros aplicativos, por exemplo, YouTube, dá para colocar Netflix, como vocês viram aqui entrando agora. Tem uma série de funções, olha que legal. É muito bom, vale a pena. Ele é octa-core, ele tem esse aqui 32 GB de memória, mas tem com capacidades maiores também. E se tu quiser mais capacidade do que isso, tu também pode botar um cartãozinho aqui SD e até mesmo um cartão SIM em 4G direto aqui nele, para que tu tenha internet direto deste aparelhinho. Mas no caso da Tracker, eu recomendo que tu compre o pacote da própria GM de Wi-Fi nativo. Por quê? Porque a antena tem em torno de 11 a 12 vezes mais potência do que um sinal de celular. Ou seja, naqueles lugares mais remotos onde tu fica sem internet, a internet desse carro aqui vai te atender. E eu já fiz o teste, lá em Gramado, no meio dos morros, funciona. E aí nesse caso aqui, ele já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, nativo, só que uma coisa que ele perdeu em relação à Premiere, tá aqui ó, o carregador por indução. Não tem carregador por indução nesta versão, tá? Vocês viram que tem uma porta USB do tipo A ali, aquela porta grande, onde eu conectei o Streaming Box, e também tem uma tomadinha 12 volts escondida aqui embaixo. Atualmente o carregador por indução só vem na Premiere. E um item que só vinha na Premiere até então, e agora também tem na RS, é o teto solar, como o Felipe tinha falado lá fora, né? Outro detalhe importante, espelho não é fotocrômico, tá? Só na Premiere. Premiere tem espelho fotocrômico. Só na Premiere. O resto do teto aqui, Gustavo? O resto do teto? Tinha que ser preto, né? Por que tinha que ser preto? Essa afirmação do Gustavo é algo. Por que tem que ser preto? Porque o carro é todo preto. Os emblemas são pretos, tudo preto. Por que o teto não é preto? Eu também concordo contigo. É mais esportivo, né? Mostra lá o espelhinho ali. Tem espelhinho aqui, mas não tem luzinha no espelho. A luzinha tá aqui do lado, né? Aqui tem luzinhas. Tem alça de mão aqui também. Ele tem 6 airbags. Aí todos os Tracker têm 6 airbags, desde a versão mais barata. Vale a pena lembrar, essa plataforma GM, além de ser mais eficiente, ela também é mais segura. A GM colocou airbags em todos os carros, todos. Onix, Tracker, Montana, todos eles têm 6 airbags, o que é mais do que a exigência da lei, e que fez com que o Onix tirasse 5 estrelas em 2019, quando foi lançado no Latin Cap. Hoje em dia eu não sei, tem alguns assistentes que não tem nesse carro, que talvez reduzissem a nota dele, mas ainda assim continua sendo um carro bem seguro. Tem espelho elétrico, vidros elétricos, One Touch em todos eles, ou abertura e fechamento em todos eles aqui na frente, com comando e tal. Mas não tem o fechamento dos espelhos, né? Não tem rebatimento dos espelhos. Mas sabe o que eu acho muito legal nesse carro aqui, ó, que eu detesto quando outras montadoras fazem? Por exemplo, esse botão aqui, ele trava a abertura dos vidros traseiros, mas não o dianteiro. Mexe aí, Gustavo. Mas isso é uma montadora lá que a gente pegou um carro assim. Não, é horrível isso. Uma montadora, uma ova. A maioria, Gustavo. A Toyota, por exemplo, faz isso. Frente, não faz sentido. Cara, por que elas fazem? Por que elas colocam esse botão de travamento em todos os vidros menos do motorista? Tem que ser só nos vidros traseiros. A pessoa que vai aqui na frente já é um adulto, já tem capacidade de abrir e fechar o vidro, exatamente. Então assim, Toyota, para de botar para fechamento de todos eles, é só nos vidros traseiros. E também tem controle de tração, controle de estabilidade, depois a gente pode desligar aqui, né, se quiser. Tem um encosto de braço que a gente não falou, ele não tem regulagem de profundidade, mas ele é bem melhor posicionado que o do Onix. O do Onix é mais curto, esse aqui, para uma pessoa de estatura média alta que nem a minha, ele fica muito bem posicionado. E é fofinho, tá? Aqui embaixo, um porta-trecos de tamanho bom, não é refrigerado, mas tá bom. Os porta-trecos aqui tem um espacinho para chave, ó.
também tem os porta-garrafas, não tem revestimento, aqui não tem revestimento, lá na porta também não tem revestimento. E o porta-luz, Gustavo? Também Tem luz. Tem luz. E é grande. Olha que coisa esquisita, parece todo o fundo dele lá. Não tem, estranho, né? Não tem revestimento. E o freio de estacionamento é manual, não é eletrônico. Ok, tudo certo pra E categoria. aqui o câmbio, né? Tem gente que acha que ele tem trocas manuais aqui do ladinho, mas na verdade não, né? Ele só limita a marcha máxima que Tu você vai seleciona a fazer. marcha máxima. Isso aqui é bom, por exemplo, tu vem numa descida de serra e aí tu quer usar o freio motor com mais intensidade. Tu vem aqui, aperta no menos e ele limita a marcha máxima segurando o giro do motor mais alto. O que significa que tu vai economizar combustível e principalmente os freios do carro também. Um outro ponto, né? Câmera de ré. Tem uma qualidade... Boa. É. Não, é boa, Gustavo. Pô, É que hoje eu tô acostumado com os da Jeep, que são melhores. tu ficou chato, hein? Tu tá acostumado, na verdade, com a câmera do teu carro, que é aquela da Nacho Pro, que é boa pra caramba, o muito acorde melhor. é uma tela de 10 polegadas com um Full HD a câmera. Essa daqui realmente, em relação àquela, ficou mais simples, mas não significa que seja uma câmera ruim, bem pelo contrário. Vamos dar uma olhada no espaço interno lá atrás? Vamos. Aqui atrás na Tracker é um ponto que me deixa feliz. Apesar de não ter largura suficiente para colocar 2 cadeirinhas e mais um adulto de estatura média grande com conforto, ainda assim, se tu colocar 3 adultos aqui, para distâncias curtas, vai bem, né, Gustavo? Vai bem, eu tô bem aqui. Vai bem. Tu também tá bem. Aí que tá. Eu com 1,81 m, olha só, do teto, quase uns 3 dedos de espaço aqui. O que é bom, claro que isso por causa do rebaixo aqui, mas lembrando que tem teto solar, então eu achei que a GM fez um bom trabalho de espaço nesse caso. E do banco do motorista tem quase um dedo, quase. Eu já andei em muitos outros carros e que não tinha nem esse espaço, então tá bem de acordo mesmo. Não tem saída de ar aqui atrás, mas tem 2 portas USB grandes, não são USB-C ainda. Poderia ter uma saidinha de ar, né? Aqui atrás a porta deu uma piorada, né? Aqui deram uma capada na porta. Perdeu todo aquele acabamento emborrachado lá na frente, não tem mais. A porta ficou simplona, né? E um outro detalhe importante se falar é que a qualidade do som também não é muito boa, né? Hoje os da Fiat e Jeep são as melhores qualidades, eu acho. Não tem assinatura nenhuma e também não tem muita qualidade, não. Tem uma luzinha aqui. Ok, tem alça de mão aqui. Eu vou parar de falar de encosto de cabeça e cinto de 3 pontos, porque é obrigatório. É obrigatório, então, não sei porque ainda fala, mas uma coisa que ele perdeu em relação à Premier é o encosto de braço traseiro aqui. Só tem na Premier. Mais alguma coisa? Não, acho que temos que andar. Então, bora pro rolê. Bom, meus amigos, a gente já andou na Tracker antes, mas é sempre bom relembrar os principais atributos desse veículo, e ele tem bons atributos. Mas não se esqueça, caso tu não seja inscrito nesse canal ainda, clica aqui embaixo, dá like, compartilha, te inscreve, vai nos ajudar bastante, né? Mas antes, né, esse motor 1.2 ele tava só para Premier. Agora tu tem outra versão também, Premier e RS, utilizando esse motor. Ficou um pouco mais amplo a utilização dele. É um motor que eu gosto bastante, ele não é o motor mais potente do mercado, mas tem o da Renault e o da Stellantis que são mais fortes, mas ainda assim, né? Tu não precisa mais do que isso, só vai realmente precisar se tu quiser um carro de corrida, e mesmo que ele tenha um apelo esportivo, não é a ideia da Tracker. E assim, tu consegue o desempenho bom para fazer uma ultrapassagem com o carro carregado, com segurança na estrada. E aqui vem um ponto importante que eu quero falar. Esse carro aqui, indo para Gramado, foi um dos mais econômicos que eu já peguei na vida. Eu fiz 15 km por litro na versão 1.2. Na versão 1.0 passou de 15, fez 15,5, se eu não me engano. O que também é excelente, excelente. Lembrando que é subida de serra, né? E isso a gasolina. Então, muito bom, gosto bastante. Raio de giro desse carro também é muito bom. Essa é uma característica da plataforma GEM. Ela é extremamente eficiente, não só no consumo de combustível, mas também na questão praticidade no dia a dia. Não é um carro grande demais, é fácil de manobrar, a direção elétrica é super leve e o acerto de suspensão, ele é bom. Mas eu vou te dizer que não é o melhor do mundo. Quando tu pega muito buraco, ela se torna um pouco incômoda. Eu entendo isso, porque lembra que eu falei que o vão livre era só de 157 mm? Não dá para botar uma suspensão extremamente macia com pouco curso, né? Senão o carro vai bater embaixo. Então assim, para a cidade vai bem, para a estrada vai bem, mas quando tu vai pegar um pouco de fora de estrada, aí talvez tu sinta um pouco das imperfeições do piso. Mas sabe o que é bom nesse carro, que é muito melhor que o Onix, por exemplo, que ele divide plataforma? São os bancos. Os bancos são muito mais confortáveis do que os bancos que são utilizados no Onix. Então eu termino gostando de andar nesse carro. Eu tenho andado
nele agora, faz uns 3 dias que eu tô andando com ele, eu tenho gostado bastante. E o desempenho desse motor, só voltando rapidamente, o pessoal olha muito o número, né? 130 e poucos cavalos é muito menos do que os outros e tal. Mas, cara, ele anda muito bem, ele faz 0 a 100 em menos de 10 segundos, ele é muito ágil na cidade, eu acho muito bom. Horta, tua vez de dirigir então. Como vários outros carros da categoria, ele não tem banco elétrico, é o banco convencional, mas ele tem regulagem de altura e profundidade do volante, né? E eu tenho que mexer sempre porque eu e o Felipe temos estaturas bem diferentes. Que bom que tem essas regulagens, né? Ajuda bastante a nossa vida. Um detalhe importante, e o seguro desse carro? Pô, a gente fez a cotação lá na Clauê Corretora, lembrando, né? O melhor lugar do Brasil para se fazer seguro, porque eles trabalham com as melhores empresas, tem mais de 10 anos de experiência, mas tem melhor atendimento. Inclusive, uma dúvida que as pessoas ficam é: beleza, Felipe, eles vão conseguir um preço bom, mas se o dia que eu precisar usar o seguro, eles atendem? Sim, eles te ajudam também. Nós somos provas vivas disso. Gustavo com o acidente de moto, esses dias a minha esposa teve um sinistro no Renegade também, o Eduardo ajudou, enfim, todo mundo, inclusive outros clientes que nem são conhecidos aqui do canal. Eu tava no chão deitado no chão falando com o Eduardo. 13.200 para mim, que tenho bônus 10, moro numa região tranquila, não tenho filhos entre 18 e 25 anos, e se eu não tivesse bônus nenhum, 5.800. Eu achei caro. Sinceramente caro. Eu esperava que fosse menos, afinal de contas é um carro que tem uma manutenção barata, peças baratas. O grande problema é que ele cai naquela categoria dos esportivados, isso aumenta um pouco o custo. As seguradoras, elas entendem que é um carro que vai ser usado de forma mais esportiva, mesmo que ele não tenha esta vocação, que tenha apenas aparência. Mas o carro, e Felipe, consumo, né? Por exemplo, a gente tinha falado já, eu tenho andado com ele fazendo 8.8 na cidade. Pra ti é ótimo, né? Afinal de contas, tu é o pezinho pesado e eu sei que tu tá testando esse motor e andando mais. Esse é o ponto que eu vou chegar. Eu tenho andado hoje em dia com o meu carro, por exemplo, que nem uma senhora, né? Eu ando bem devagarinho, mas esse aqui eu tenho dado umas testadinhas e mesmo assim ele tá fazendo 8.8. Se tu andar de pé leve, ele faz 10 e pouco. Isso numa região que tem muito morro, tá? As pessoas às vezes dizem: mas aqui na minha região eu faço 12, 13. Sim, mas a tua região provavelmente seja mais plana, os trajetos mais longos, sem muitas paradas. A gente anda no trânsito pesado e subindo e descendo o morro o tempo todo. Isso não tem como fazer uma média boa. Pra vocês terem uma ideia, o meu Camry faz 6 quando faz, nessa mesma condição. O meu Accord faz 5,5. Em relação aos concorrentes, né, hoje em dia o Tracker vende muito bem, mas o Creta tá vendendo muito bem também, T-Cross tá vendendo muito bem. E o Creta tem também um apelo esportivo, assim como esse aqui também tem o RS, né? Que a versão inline. Na versão inline, né? Então tem mais ou menos, é parecido, só que a inline ela usa o motor 1.0. Tem essa diferença, mas tem mais equipamentos. Agora um detalhe importante do Creta, tá? Eu adoro aquele carro. Eu acho ele maior que esse aqui, mais espaçoso, melhor acabamento, inclusive. Mas tem um detalhe que me incomoda no Creta: a vibração do motor, principalmente na lenta, quando tá parado na sinaleira. Claro que ele desliga, ele tem start-stop, então isso não acaba sendo um grande problema. Coisa que esse aqui não tem. Esse aqui não tem start-stop, o que é bom, na verdade, porque o custo de manutenção de bateria e motor de arranque a longo prazo é menor. Mas me incomoda aquela vibração do Creta. Sinceramente, eu não curto, não. Já em relação... Não que esse aqui não tenha, né, Felipe, vibração, mas é menos. Agora, já em relação aos da Fiat, pega o Fastback, por exemplo. O Fastback tem o melhor acerto de vibração do motor do mercado. Eles conseguiram, através de um sistema que desacopla o câmbio quando está parado, equilibrar a vibração em marcha lenta com a vibração andando assim a meio pé, como o Gustavo está fazendo, e pé embaixo também. Então eu acho um acerto muito bom dos carros da Fiat, da Stellantis como um todo. Agora, realmente, esse carro aqui, ele é a aparência, né? É exatamente uma Premier com um pouquinho menos de equipamento, não tem nenhum acerto diferente de suspensão, de freio, de motor, nem nada, né? Se tu quer realmente um SUV que ande mais... Não tem um acerto diferenciado. Se tu quer um SUV que ande mais, vai ter que partir para um Fastback 1.3 turbo, que manda mais. Talvez um Creta 2.0, um T-Cross 1.4 turbo, que também anda muito bem. Beleza, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eles estão errados em trazer essa versão para o mercado? Nem um pouco errado. Nem um pouco. Por quê? Porque a maioria das pessoas compra o carro só por aparência. E neste caso, esse carro é lindo pra caramba. Eu já vou dizer de novo o que eu disse no início. É pra mim a versão mais bonita da Tracker. Eu adoro as versões RS. Tem um apelo realmente esportivo. É aquele carro que tu estaciona no shopping e tu anda uns 50 metros e vira pra trás pra olhar e diz assim: puta, que carro bonito. É ou não é?
Mas eu acho que eu ainda com a pequena diferença de preço dela para Premier, talvez eu pegasse a Premier e eu mesmo fizesse alguns detalhezinhos de estética que eu gostaria. Pode ser. Dá para personalizar, até mesmo a concessionária, algumas oferecem alguns pacotes de personalização e tal. Essa grade mesmo pode ser comprada na concessionária. Pintar as rodas de preto, tem uns frios vermelhos que eles botam também e tal, enfim, personalização é gosto à parte. Eu concordo contigo, eu pegaria Premier também, mas que existe o público para esse carro aqui e ele está muito bem servido em design, isso tá. Isso. E vocês, o que acharam? Gostaram da Tracker RS? Teria uma RS, uma Premier? Teria um concorrente, um Creta, um Fastback, um T-Cross? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.